Olá, meus irmãos, bom dia. Nesta manhã nós vamos ler na carta de Tiago, no capítulo 4, verso 15. Convido aos irmãos a lermos juntos então a palavra de Deus. Diz assim: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. Tente puxar em sua memória quantas vezes você já ouviu essa expressão. Ou melhor, tente se lembrar de quantas vezes você mesmo já disse essa frase. Ah, se Deus quiser. Certamente não é a intenção de Tiago nos incentivar ao uso de um chavão evangélico. Antes disso, ele nos exorta, como fruto de uma devoção sincera, a considerarmos o controle do Senhor e a sua vontade específica para nós. Esses homens de negócios citados aqui na palavra eram judeus que tinham comércios lucrativos na região do Mediterrâneo. Não há nada de errado aqui com a atividade de comércio. Tiago não está criticando o lucro desde que seja honesto, merecido, nem tampouco o planejamento. A palavra de Deus nos instrui tantas e tantas vezes a sermos prudentes, a considerarmos aquilo que temos como plano, como projetos, de maneira sábia aos olhos do Senhor. Mas a atitude condenável aqui pela palavra, através então de Tiago, é essa autoconfiança pecaminosa que desconsidera o Senhor como aquele que é o responsável por concretizar os nossos planos. Essa independência é uma evidência de mundanismo em nossas vidas, é um sintoma maligno. O cristão deve fazer seus planos, deve reconhecer a sua dependência e consagrá-los ao Senhor. O apóstolo Paulo tinha essa consciência e muitas vezes ela foi manifesta em suas viagens missionárias. Há um episódio narrado no capítulo 18 do livro de Atos, quando Paulo está na cidade de Éfeso com Priscila, com Áquila, e Paulo está ali numa sinagoga debatendo com os judeus. Em determinado momento, então, eles insistem para que Paulo permaneça com eles por mais tempo ali. Mas Paulo precisa partir, prosseguir com suas viagens, e então ele se despede daqueles homens, mas antes de partir, Paulo promete que retornaria. E ele diz assim a eles: eu voltarei, se for da vontade do Senhor que assim aconteça. Mas essa atitude humilde, reconhecendo então a nossa dependência de Deus, não era uma prática constante por parte dos leitores de Tiago. Eu tenho a impressão que nos nossos dias as coisas não são muito diferentes. Os homens continuam se vangloriando presunçosamente. E Tiago aponta para dois problemas, duas consequências desse planejamento mundano que tem a sua sustentação nessa atitude de autoconfiança. O primeiro deles é que nós desconsideramos o nosso limite de conhecimento. E então somos lembrados por Tiago que nós não sabemos nem o que vai nos acontecer no dia de amanhã. Outra implicação, tão grave quanto, é que nós desconsideramos, nos esquecemos da nossa fragilidade, da brevidade de nossas vidas. Mais uma vez, Tiago nos exorta dizendo: vocês são como a neblina. Essa presunção, essa arrogância é maligna. Na condição de crentes, nós temos o chamado da palavra de Deus a cultivarmos e desenvolvermos em nossas vidas a humildade e a dependência. Segundo Tiago, saber o que precisa ser feito e não fazer é estar em pecado. Mais importante do que declarar com nossos lábios é ter esse princípio fixo em nossas mentes e corações, de que nada faremos em nossas vidas sem a permissão de Deus. Então, meus irmãos, se o Senhor assim permitir, nós nos veremos ainda nesta semana em outro devocional. Um abraço na graça e na paz de Cristo. Deus abençoe o seu dia.